Graça e paz que vem do Senhor Jesus. Quero falar com os irmãos hoje um pouquinho acerca de gratidão. Convido os irmãos a abrirem vossas Bíblias no Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículos 11 até 19, a conhecida passagem da cura de 10 leprosos. Nessa passagem lemos assim: E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia, e entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz, dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não ficaram 10 os limpos? Onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glórias a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Gratidão, irmãos. Esse é o assunto da nossa mensagem hoje. O texto que nós lemos, os irmãos perceberam que em uma caminhada do Senhor, indo para Jerusalém, ele acaba ali recebendo uma visita, ainda que um pouco à distância, de 10 leprosos que queriam ficar limpos, queriam ser curados. E acontece a cura dos 10 leprosos. Mas somente um volta para agradecer, para adorar, para se render ao Senhor. Então é baseado na atitude deste homem, deste leproso, que volta para agradecer ao Senhor, que eu quero comentar um pouco com vocês hoje. Em que implicava ser leproso no tempo do Senhor Jesus? A lepra é uma doença que ainda existe nos dias atuais. Porém, hoje ela tem tratamento, ela tem cura. E o que implicava ser leproso naquele tempo? Bem, os judeus viam quem tinha lepra como uma maldição, como um castigo divino. Então, quem tinha lepra para ele era como uma pessoa amaldiçoada, castigada por Deus. Não podiam aproximar-se das pessoas. A cura para a lepra no primeiro século era a quarentena, afastar, porque não tinha cura. Na verdade, eu falei que era a cura, mas não era nem a cura. Era o procedimento médico adequado, era afaste. Porque já que não tem cura, pelo menos não contamina mais ninguém. Então eles tinham que se afastar, não podiam se aproximar das pessoas. Precisavam morar em lugares afastados e muitas vezes moravam em cemitérios. Afastados do convívio social, afastados da família. Se tinham esposa, afastados de suas esposas. Se fossem mulheres, afastados de seus maridos e seus filhos, das pessoas que ama. Então era uma doença muito terrível. Ter lepra era um sinônimo assim de dias muito difíceis que viriam daí para frente. Será que ser curado de uma doença como essa, onde os efeitos eram esses, deveria gerar no coração da pessoa curada, por um milagre, ela fosse curada, deveria gerar no coração dela um sentimento de gratidão? Eu gostaria que os irmãos pensassem nisso. Este leproso que ficou curado, ele tinha razão suficiente para expressar gratidão? Vamos inverter a pergunta. Os 9 que não voltaram, os quais o Senhor Jesus perguntou: onde estão os 9? Eles não voltarem para agradecer. Demonstra um sentimento de ingratidão muito grande. Nós somos seres sociais, então nós não somos muito diferentes uns dos outros. Geralmente um sentimento que eu tenho, ele não muda muito em relação ao sentimento que você tem, embora cada um reaja às mesmas situações de forma diferente. Mas eu não costumo gostar de ingratidão. Tenho certeza que você não costuma gostar de ingratidão. Então, por que será que aqueles 9 não voltaram para agradecer?
10 leprosos foram curados no texto que nós lemos, mas somente um voltou para agradecer e adorar ao Senhor. E sabe o que é interessante? O interessante é que o versículo 16 faz questão de dizer que este que voltou para agradecer era samaritano. Bem, aí nós precisamos, já que o texto, né, quando Lucas escreveu, ele fez questão de frisar que era samaritano. Vamos por aqui então, vamos entender um pouquinho acerca disso. Talvez aqui nós encontremos a grande resposta, o porquê que este homem voltou. E talvez encontremos também a resposta por que os 9 não voltaram para agradecer. Bem, quem eram os samaritanos? Os samaritanos eram habitantes de Samaria, uma cidade que ficava a cerca de 157 quilômetros longe de Jerusalém, desde a divisão de Israel em Reino do Norte e do Sul, depois da morte do rei Salomão. Samaria, que é conhecida como Reino do Norte, se misturou com muitos povos, passou a ser considerado não-judeus todos os que moravam em Samaria. Para os judeus, eles não eram um povo deles, irmãos deles, eram como estrangeiros. Não eram seu povo. Então, judeu não costumava gostar de samaritano e vice-versa. Samaritano não costumava gostar de judeu. Os irmãos devem se lembrar, quando o Senhor Jesus conversa com aquela mulher samaritana, ela fica admirada de duas coisas. Primeiro, um judeu pronunciar ou falar a uma mulher, e ainda mais a uma mulher que era samaritana. Então ela perguntou: como tu diriges a palavra a mim se eu sou uma mulher samaritana? Então esse era um sentimento que havia no coração deles. Judeus não gostavam de samaritano não gostava de judeu. Este leproso samaritano voltou para agradecer ao Senhor. Será que ele entendeu dentro dele, no coração dele, que ele recebeu um favor imerecido? Irmãos, o que é favor imerecido? O que é graça? Qual é o significado de graça? Bem, graça nós costumamos definir como favor imerecido. Isso é que é graça. Graça é um favor imerecido. Ou seja, é algo que eu não mereço, é algo que Deus não tem que fazer por mim, e provavelmente Ele não fará, mas se Ele fizer, então eu não merecia isso. Mas a grande verdade é que Deus quer agraciar, Deus quer fazer, Deus quer salvar, Deus quer abençoar. Então, quando alguém recebe isso, mesmo tendo no seu coração esse sentimento de que Deus provavelmente não fará isso por mim, porque eu não mereço, então quando Ele faz, eu fico admirado e eu agradeço, porque Ele não tinha que fazer isso por mim. Ele não precisava fazer isso por mim, né? Isso é o favor imerecido. Então eu creio que esse leproso samaritano, ele entendeu que ele recebeu um favor imerecido de Deus na pessoa do Senhor Jesus, então voltou para agradecê-lo. Em Lucas capítulo 7, versículo 36 a 47, nós vemos uma mulher pecadora que ungiu, né, o Senhor. Ali, essa mulher, ela derrama bálsamo no Senhor. Ela derrama um perfume precioso, caro no Senhor. E ali na casa de Simão, onde o Senhor estava, um fariseu, alguém que achava que merecia tudo de Deus, alguém que achava que Deus devia todos os tratamentos adequados a ele, porque ele era um homem que andava no caminho de Deus, um prepotente espiritual, um arrogante espiritual. Ele não conseguia entender o Senhor aceitar ser tratado como estava sendo por uma mulher, porque ele sabia que aquela mulher era uma mulher adúltera, pecadora. E então ele chega a dizer: esse aí deve saber quem é essa mulher, como é que permite? Aí então o Senhor tem que explicar para ele, né? Se um homem devesse muito dinheiro e o outro também, mas devesse pouco, e o credor perdoasse os dois, quem o amaria mais? Aí ele vai dizer: talvez quem foi mais perdoado. E o Senhor falou: pois é, olha essa mulher, eu cheguei, você não fez isso, não fez aquilo, não fez aquele outro, agora olha ela. Leia o texto, irmãos, para vocês entenderem. Lucas 7, 36 a 47. Aquela mulher sabia que ela foi perdoada sem merecer, ela recebeu um favor imerecido, por isso
ela se derramou diante do Senhor, assim como esse leproso samaritano. Porque os outros 9 leprosos, que por certo eram judeus, porque já que o texto, o Senhor estava a caminho de Jerusalém. Então, já que o texto frisa que um era samaritano e não fala dos 9, então por certo eles eram judeus. Por que eles não voltaram para agradecer? O favor foi merecido? Eles tinham um coração obstinado? O que poderia estar no coração deles? Isso aqui eu estou analisando, a Bíblia não fala, eu estou analisando. O que poderia estar no coração deles que eles poderiam entender que o Senhor tinha, que Deus tinha que fazer aquilo por eles? Talvez eles se achassem filhos de Abraão, talvez eles se achassem pessoas boas, pessoas que não fizeram nada de errado, e que Deus então prometeu, fez aquelas promessas a Abraão e ao seu povo. Então às vezes eles acharam que Deus não deveria nem ter permitido que eles ficassem doentes como eles ficaram, mas já que ficaram, tinha mais era a obrigação de curá-los mesmo. Portanto, o que o Senhor Jesus fez não era mais do que a sua obrigação. Você pode até achar isso estranho, mas tem muitas pessoas que tratam Deus hoje em dia assim. Eu já dei meu dízimo, eu já dei minha oferta, eu já fiz o meu sacrifício, e olha que o sacrifício cessou na pessoa do Senhor Jesus, hein? Eu já fiz isso, aquilo, aquele outro. Quando Deus me abençoar, Ele não fez mais do que a obrigação dele. Então, se a pessoa pensa assim, se a pessoa tem um coração desse jeito, eu te pergunto, irmão, te pergunto, irmã, como que ele vai voltar para agradecer ao Senhor? Será que eles tinham um coração obstinado? Em João capítulo 8, versículos 21 até 59, no capítulo 8 de João, um capítulo bem extenso, nós vemos ali uma discussão do Senhor com os fariseus. O Senhor estava tentando falar sobre liberdade, tentando falar sobre perdão, tentando falar sobre salvação. Sabe o que eles diziam? Nós nunca fomos escravos. Como é que você vem falar de liberdade para nós? Como assim nunca foram escravos? Se a descendência deles lá atrás foi escravo no Egito e eles mesmos eram escravos de Roma, estavam sob o domínio de Roma, como é que estas pessoas, líderes espirituais, líderes de Israel, que deveriam ensinar a lei de Deus para o povo, têm a audácia de falar, nunca fomos escravos? E o que é pior, o Senhor Jesus estava tentando falar sobre uma escravidão pior do que a física, que é a escravidão do pecado. Mas eles não tinham qualquer capacidade de entender as coisas espirituais, porque nem as materiais eles estavam entendendo adequadamente. Foi exatamente isso que o Senhor Jesus falou a Nicodemos. Eu estou te falando de coisas básicas, você é um mestre e você não entende, como é que você vai entender se eu te falar de coisas mais altas ainda? Irmãos, um coração obstinado é um coração duro contra Deus. Um coração que não ama Deus e que tudo que recebe de Deus nem considera, porque talvez Deus seja obrigado a fazer isso. Deus não é um favor, não é uma graça, não é um favor imerecido. Gratidão, irmãos, agrada o coração de Deus. E quando entregamos, e quando nós entendemos que nós não somos merecedores, e mesmo assim nós somos presenteados, gratidão é a expressão do coração desejada por Deus. Irmãos, presenteados. Nós somos presenteados. Eu estou frisando essa palavra porque no finalzinho eu vou falar sobre under, sterne, e vocês vão entender esse presenteados. O Senhor se alegra da nossa gratidão e o oposto é verdadeiro. A ingratidão o incomoda. Olha o versículo onde ele pergunta, e respondendo Jesus disse, não foram 10 os limpos? Onde estão os 9? Onde é que estão estas pessoas que não voltaram para agradecer? Por fim, gratidão é um exercício diário, irmãos. Você não é merecedor de nada. De nada. Você não fez primeiro para depois receber de Deus. Deus não nos deve nada. Deus não nos deve nada. E tudo que nós recebemos das mãos de Deus, recebemos porque Deus é amoroso.
Ele está nos céus, Ele é o Senhor, Ele reina absoluto, mas Ele não deixou a sua criação aqui aos seus próprios cuidados. Ele cuida da nossa vida. E quando nós entendemos isso, e nós começamos a agradecer as pequenas coisas que Deus fez lá atrás, que Deus fez ontem, que Deus está fazendo hoje, e que nós sabemos que Deus fará no futuro, quando nós agradecemos, esse sentimento de agradecer, ele penetra a nossa alma, vai lá no mais profundo do nosso ser. E aí então, nós começamos a viver, algo maravilhoso começa a acontecer dentro de nós, porque a expressão de agradecimento, o agradecer, o ato de agradecer, ele liberta, ele libera coisas das mais profundas do nosso ser. Uma pessoa grata é uma pessoa que dificilmente terá depressão. Uma pessoa grata dificilmente passará por transtornos psicológicos. Dificilmente, irmãos. Porque é uma pessoa feliz. A gratidão torna a pessoa uma pessoa feliz. Que nós possamos ser como Andor Stern, irmãos. Esses dias eu enviei um vídeo, está no YouTube acerca desse homem. Depois eu deixo aí no comentário daqui dessa mensagem no Facebook. Mas se você chegar lá e eu não tiver deixado ainda, pode pedir ao pastor Romero, eu enviei para ele também. Andor Stern era um judeu brasileiro. Ele era judeu, mas ele morava no Brasil. E aconteceu a Segunda Guerra, ele se tornou um homem prisioneiro no campo de concentração de Hitler. Aí ele conta no vídeo, eu não vou ficar dando muitos detalhes, eu gostaria que você assistisse isso. Eu clamo a você para que assista esse vídeo. Você será edificado, tenho certeza, ao assistir esse vídeo. Olha as palavras desse homem. Essas são as palavras dele, irmãos. A vida me deu péssimos momentos, mas também me deu os momentos maravilhosos. Se você tem o dom de saber sentir gratidão, já é um grande presente. Eu sinto diariamente gratidão. Para um homem que para comer, comia nas situações mais humilhantes que um ser humano pode chegar. Para um homem que não tinha sua cama para dormir. Para um homem que não podia ter a liberdade de caminhar, de decidir para onde vai. Ele agora agradece pelo garfo que ele tem, pela colher, pela faca, pela comida, pela cama, pelo lençol, pela casa, pela cortina, pela TV. Eu estou olhando as coisas que eu tenho aqui em casa. Uma luminária, uma bíblia, celular, um umidificador, um ventilador, uma cadeira para sentar, um sofá. Este homem agradece diariamente a Deus por cada coisa que ele tem. E se você não entendeu até agora o porquê que ele agradece, assista o vídeo. Eu tenho certeza que você será edificado. Irmãos, resumindo o que eu falei aqui. Por que um leproso voltou para agradecer? Ele sabia que foi um favor imerecido. Isso é graça de Deus. E a graça, quando ela entra no nosso coração, acontece até mesmo o que nós vimos aqui no versículo 19. O Senhor disse: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aquele homem naquele dia não recebeu somente uma cura física, que já é algo maravilhoso. Ele recebeu a salvação também. Então a graça nos torna pessoas agradecidas. Ela nos torna reverentes. E nós não conseguimos receber um presente de Deus e não agradecê-lo. Por que os 9 não voltaram? Provavelmente eles sentiram que Deus devia isso para eles. E que não fez nada que não tivesse ter feito antes. Que não deveria ter feito antes. Portanto, não tinham nada a agradecer. E muitas pessoas tratam Deus assim hoje em dia. Não seja assim. Seja grato. Porque Deus tem nos agraciado com a sua salvação e com as suas bênçãos. E isto é um favor imerecido, irmãos. Espero ter conseguido explicar um pouco esse texto para vocês. Claro que eu não fui profundamente no texto, mas eu quis trazer dele essa ideia principal de gratidão. Que o Senhor te abençoe, a você, a mim e a todos nós, e que o sentimento de gratidão esteja sempre presente no nosso coração. Amém.